Olá, estudantes do sexto ano, gravando mais uma aula de matemática. Vamos iniciar agora o assunto de potenciação, certo? Um assunto novo. Potenciação é interessante, um assunto que você não vê no fundamental até o quinto ano, no caso. Então, vamos iniciar. A ideia básica da potenciação é o seguinte: imagine que você tem uma multiplicação de vários fatores iguais. Por exemplo, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. No caso aqui a gente tem no quadro 10 vezes 10 vezes 10. Então a potenciação de início ela já vem para simplificar. Em vez de eu escrever 10 vezes 10 vezes 10, eu posso escrever o 10 e esse 3 aqui em cima. Um 3 pequenininho aí em cima, que é o expoente. A gente vai aprender ainda o que é expoente, o que é a base. Mas o que é que significa essa potência? Que eu tenho um número 10 que se repete em uma multiplicação 3 vezes. Então, em vez de escrever 10 vezes 10 vezes 10, eu só escrevo 10. Seria a terceira potência que a gente vai aprender mais um pouco na frente nessa mesma aula, que se chama 10 ao cubo. E vamos entender por que esse nome cubo, certo? Termos. Quando eu tenho uma potência, eu vou ter um número e vou ter um expoente. Esse número a gente chama ele de base. E o expoente ele é menorzinho, fica assim em cima do número, e o nome dele é expoente, certo? Então vão se habituando, porque na hora das operações tem que já ficar esperto, saber quem é a base e quem é o expoente, certo? Eu vou aqui apagar o quadro para a gente prosseguir com o resto do conteúdo de potenciação. Continuando o assunto, certo? Vamos ver a relação que eu tenho com a potência, a relação que ela tem com cubos e quadrados, certo? Eu tenho inicialmente aqui no exemplo um quadrado que ele tem 2 de altura e 2 de largura. Se ele tem 2 de altura e 2 de largura, eu consigo desenhar nele 4 quadradinhos, porque são 2 vezes 2. Mas a gente já aprendeu anteriormente na aula que 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 elevado a 2, certo? E esse 2 elevado a 2, você vai aprender que qualquer número elevado a 2, que seria a segunda potência, se chama 2 ao quadrado. Porque é um quadrado que tem 2 de altura e 2 de largura. Porque quadrados têm todos os seus lados iguais. Então, se é 5 ao quadrado, é porque é a noção que se tem de um quadrado que tem 5 de altura e 5 de largura, certo? Então, aqui eu tenho outro quadrado, que é justamente de 5. Então, é 5 por 5, né? Se você contar, dá 25 quadradinhos, que é a mesma quantidade que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, certo? Então, por isso que o 2 tem esse nome de quadrado, porque é a mesma noção que a gente tem com a área de um quadrado. E o cubo, certo? Para quem ainda não está habituado, o cubo é uma figura geométrica espacial que tem por exemplo, você tem o cubo mágico, o brinquedo do cubo mágico. Ele, ele é o cubo mágico, porque ele tem aquela questão de você montar ele, mas ele é um cubo, certo? Esse é o formato do cubo. Então, aqui tem um cubo. Ele tem 2 de altura, 2 de largura, mas diferente do quadrado, que é plano, ele tem uma profundidade de 2 também. Se você for tentar contar os quadradinhos que tem ali dentro, teriam 8 quadradinhos, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Mas 2 vezes 2 vezes 2 quer dizer que na multiplicação repetiu 3 vezes o 2. É 2 elevado à terceira potência. Mas por que não se chama 2 à terceira potência? Porque tem essa relação com os cubos. Então é 2 ao cubo, certo? Sempre que elevar a 2, a gente vai chamar de quadrado. 2 ao quadrado. Sempre que elevar a 3, a gente vai chamar de cubo, certo? Por esse motivo. Então, aqui embaixo tem alguns exemplos para a gente começar a pensar nisso, certo? Então, tem o 2,
que seria o 2 elevado a 1, certo? A uma potência, porque se você repete uma vez, é só o 2. Aí quando é elevado a 1, não precisa escrever. Por isso que não aparece nenhum número ali. Mas 2 elevado a 1 é 2, certo? 2 a segunda potência, como eu disse, ele não vai chamar de segunda potência, vai chamar de quadrado. Então é 2 ao quadrado. A terceira potência, mais uma vez, ele não vai chamar de terceira potência, vai chamar de cubo. 2 ao cubo. E quando chega a quarta potência, aí sim, ele vai chamar de quarta potência. 2 elevado à quarta potência. Aí com 5, 2 elevado à quinta potência. E aí por diante, certo? Aqui eu coloquei no exemplo sempre o 2, mas se fosse um 7, aqui no último exemplo, por exemplo, ia ser 7 elevado à quinta potência, certo? É assim que a gente chama o valor da potência. Vou dar uma pausa no vídeo e já ressaltando, certo? Tudo que estiver no quadro, vocês copiem no caderno. Dá uma pausa no vídeo, olhe direitinho o que está escrito, escreve no caderno, aí continua com o vídeo, certo? Tanto no assunto quanto no exercício. Tudo que tiver no quadro é para estar no caderno. Futuramente, quando a gente voltar às aulas presenciais na escola, eu vou conferir quem estava fazendo a atividade e quem não, certo? Vou pausar aqui para continuar a aula. Continuando o assunto, certo? Expoente 0 e 1. Por que a gente tem uma parte do conteúdo que estuda só o expoente 0 e 1? Porque eles trazem, vamos dizer assim, características diferentes, certo? Veja só. Primeiro aqui, 5 elevado a 0. A gente poderia pensar que 5 elevado a 0 é 0. Porque de certa forma o 5 não aparece nenhuma vez na multiplicação. Já que 5 a quarta potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 4 vezes. 5 elevado a 0 seria uma multiplicação em que o 5 não aparece. Então seria 0. Mas a gente vai aprender mais um pouquinho para frente que qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Isso é uma regra fixa da matemática. Já coloca isso na mente de que toda vez que tiver um número elevado a 0, o valor vai ser 1, certo? A regrinha é essa. E 5 elevado a 1, qual seria o entendimento? Seria uma multiplicação que só aparece o número 5 uma vez. Se só aparece o número 5 uma vez, é porque é igual a 5, certo? Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E a regra está escrita aí embaixo. Dê uma pausa no vídeo e copie, prosseguindo com o assunto, certo? Prosseguindo agora o exercício, certo? Primeira questão. Você vai escrever por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever com as letras como a gente lê o número, certo? Eu vou dizer como se lê o primeiro, mas os outros vocês vão analisar sozinhos, de acordo com o que foi estudado. O primeiro é 3 elevado à quarta potência. Como é que eu faço para responder? Eu vou ali do lado e escrevo assim, ó. TRE, um acento circunflexo no E e um S. Ó, 3. Aí, espaço. Elevado. Escreva a palavra elevado. A, que tem uma crase ali em cima do A, mas tudo bem, ó, a situação, certo? Quem não escreveu um crase não vai ser penalizado por isso. Aí eu vou escrever o nome quarta e depois o nome potência. Então, essa atividade do primeiro é para você escrever com as letras como a gente lê o número. Certo? Segundo, escreva em forma de potência. Eu tenho ali operações, que são multiplicações, e eu quero que vocês escrevam ali do lado não o resultado, certo? Aqui não é necessário você escrever o resultado. É só para você escrever ele em forma de potência. Eu vou dar um exemplo aqui, certo? Vou focar aqui direitinho, porque vocês vão copiar também. E vou dar um exemplo aqui. Se ele tivesse 2 vezes 2 vezes 2, eu não quero que vocês escrevam o que é 8. O resultado é 8 sim, mas não é para escrever 8. É para escrever, já que é 2 vezes 2 vezes 2, para eu escrever em forma de potência é um 2, com 3 pequenininho em cima, certo? É 2 elevado ao cubo. Certo? Por que esse 3 em cima? Porque tem 3 2 se multiplicando. Certo? Então vocês vão analisar ali e ver como é que escreve essas operações aqui em forma de potência. Vou dar uma pausa para escrever o terceiro e o quarto.
Deixa eu acender aqui o flash para ficar melhor de vocês enxergarem. Então, terceiro e quarto. No terceiro, o que é que vocês vão fazer? Tem aqui as potências, aqui ó, 7 ao quadrado, 4 ao cubo, 10 ao cubo, 2 à quinta potência, 6 ao cubo e 5 elevado à quarta potência. Então, vocês vão calcular o valor delas, certo? Então, se ali eu tivesse, não tem, se eu tivesse ali 2 ao cubo, que é 2 com aquele 3 pequenininho em cima, certo? 2 ao cubo. Como é que eu encontro o valor dele? 2 ao cubo, então se tem um 3 é porque o 2 tem uma multiplicação que ele se repete 3 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então o resultado é 8. É assim que se faz, certo? Então procure fazer aí. E por último tem esse quarto. Esse quarto, deixa eu focar aqui porque vocês vão copiar. Então tem que entender direitinho o que está escrito. Deixa eu ver se ele foca agora. Focou. Pronto, se ela está focando, vocês conseguem enxergar melhor. Nesse quarto, é para vocês comparar os valores das duas potências. Aí quando vocês compararem, vocês vão dizer se é maior ou se é menor um em relação à outra. Ou seja, 4 ao cubo e 3 à quarta potência. No caso, 4 ao cubo é maior ou menor que 3 elevado à quarta potência. Vocês vão comparar os valores e dizer quem é maior, maior ou menor do que a outra, certo? Então vocês vão comparar cada uma das potências aí, essa com essa, coloco o sinal aqui de maior ou menor, e cada uma dessas aqui. 6 comparações para vocês fazerem, certo? Por essa semana é isso. Eu tô terminando de gravar agora, já é de noite. Não vou postar hoje à noite, vou deixar para postar quarta-feira de manhã. Na quarta-feira você já tem atividades previstas em outras disciplinas, vão fazer as outras atividades previstas. E quando for durante a quarta-feira, na quinta que vai sobrando tempo, vocês vão olhando o exercício e fazendo, certo? Tem toda semana para vocês fazerem um exercício de matemática. Bons estudos, um abraço, se cuidem e até uma próxima.